Graça e paz. Vou fazer uma meditação no livro de Josué, capítulo 2, dos versículos 1 ao 6, e depois no capítulo 6, versículo 25. Então vamos ler. Josué, capítulo 2, dos versículos 1 ao 6. Da localidade de Sitim, Josué, filho de Num, enviou secretamente 2 espias, dizendo: Vão e observem a terra e a cidade de Jericó. Eles foram e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e pousaram ali. Então, a seguinte notícia chegou aos ouvidos do rei de Jericó: Eis que esta noite vieram aqui uns homens, filhos de Israel, para espiar a terra. Por isso, o rei de Jericó mandou dizer a Raabe: Traga para fora esses homens que vieram a você e que estão aí na sua casa, porque vieram espiar toda a terra. Mas a mulher, que havia escondido os 2 homens, respondeu: É verdade que os homens vieram a mim, mas eu não sabia de onde eles eram. Quando o portão da cidade ia ser fechado, sendo já escuro, eles saíram. Não sei para onde foram. Se forem depressa atrás deles, ainda o alcançarão. Ela, porém, os tinha levado para o terraço da casa e os havia escondido entre as canas de linho que havia colocado em ordem no terraço. Agora em Josué, capítulo 6, versículo 25. Josué 6, 25. Mas Josué conservou com vida a prostituta Raabe, a casa de seu pai e tudo o que ela possuía. E Raabe ficou morando no meio de Israel até os dias de hoje, porque escondeu os mensageiros que Josué tinha enviado para espiar Jericó. Amém. Louvado seja Deus. Então, nós vemos que no capítulo 2 de Josué, Josué enviou esses 2 espiões para espionar as terras e a cidade de Jericó, porque o povo de Israel iria invadir a cidade de Jericó. Mas Josué mandou os espiões irem consultar antes, irem olhar antes, né? Aí eles foram e entraram na casa de Raabe. Raabe era uma prostituta e a casa dela ficava em cima da muralha de Jericó. Então, eles foram e pousaram ali. Mas alguém, né, contou para o rei, chegou a notícia para o rei que tinha 2 espias que estavam ali para espionar Jericó e que eles estavam na casa de Raabe. E aí o rei, então, disse para Raabe, né, que era para ela devolver eles, que era para ela entregar eles para o rei, porque eles estavam ali para espionar, eles estavam ali para, né, para consultar, para espionar. E o rei deu uma ordem que era para Raabe entregar esses espiões. E o que foi que Raabe fez? Raabe entregou esses espiões? Não, ela não entregou. Raabe, ela os escondeu no terraço. Ela colocou eles escondidos, né, entre umas canas que tinha lá no terraço. Eu acredito que ela tenha colocado eles deitados e colocado essas canas por cima dele, e ela escondeu eles lá.
E ela falou para o rei, ela falou, não, realmente vieram aqui 2 homens, só que eu não os conhecia, eu não sabia quem eram eles. E eles vieram aqui, mas quando já estava escurecendo, quando o portão da cidade ia ser fechado, eles foram embora. E se vocês forem atrás, provavelmente vocês ainda alcancem ele, porque provavelmente ela deve ter falado, não faz muito tempo que eles saíram daqui, e se vocês forem atrás, vocês alcançam ele, né? E foi isso que os homens fizeram. Aí eu pergunto para vocês, se Raabe tivesse entregado esses espias, se Raabe tivesse feito o que o rei pediu, o que teria acontecido? Estaria tudo perdido, né? Estaria tudo perdido para aqueles homens, provavelmente estaria perdido para Israel, porque se Josué mandou esses homens irem espiar lá, Josué ia esperar eles voltarem para eles contarem como é que é lá, como é que estava lá. E se Raabe tivesse entregado eles para o rei, eles teriam sido assassinados. Então, com certeza, eles não voltariam para falar com Josué. E provavelmente os planos seriam mudados, né? Estaria meio que perdida as coisas que eles estavam programando, a programação deles. Mas Raabe os ajudou e não entregou, ajudou eles a saírem pela janela, porque como a casa dela ficava em cima da muralha, ela colocou uma corda lá e ajudou eles a saírem pela janela. E ainda deu uma orientação, fica aí escondido 3 dias, até que os homens que foram atrás de vocês voltem, aí depois vocês podem ir com o seu povo. Ela, além de ajudar, além de esconder, além de ajudar eles a fugirem, ainda ajudou orientando o que eles deveriam fazer para não ser capturados, né? E eu creio que Raabe, ela foi orientada por Deus, mesmo sem saber, ela foi orientada por Deus, porque Deus tinha um plano na vida de Raabe. Deus tinha planos na vida de Raabe, né? Raabe, ela deu à luz depois, né? Quando ela foi salva, que ela foi morar com o povo de Israel, Raabe deu à luz a Boaz. Boaz foi o bisavô de Davi, tornando-se assim da linhagem de Jesus. Então, não foi à toa que Raabe, não foi à toa que aqueles homens entraram na casa de Raabe. Não foi à toa que Raabe escondeu aqueles homens, porque Deus já tinha um plano para a vida dela. Deus já tinha um plano para nós. Deus já tinha tudo programado o que ele ia fazer. Quando eu li esse texto de Josué, eu tentei trazer essa história para os dias de hoje. Sobre aqueles espiões, olhando com os nossos olhos humanos, não tinha jeito, né, gente? Não tinha jeito, porque eles estavam ali, dentro da cidade de Jericó, dentro da casa de Raabe, e com os capangas do rei ali, esperando para capturá-los. Então, se a gente for olhar com os nossos olhos humanos, não tinha jeito para eles, né? Mas trazendo para os dias de hoje, eu pergunto, será que tem jeito? Trazendo essa história para os nossos dias atuais, será que tem jeito? Hoje em dia, nós não temos uma Raabe, nós não temos um rei de Jericó, nós não temos as muralhas, mas nós temos o desemprego que está aumentando cada dia.
Nós temos tantas pessoas doentes, tantas pessoas ficando doentes, nós temos tantas pessoas sendo assassinadas, nós temos pessoas amadas nossas que estão morrendo, pessoas, né, que você olha assim, não querem saber de Jesus, pessoas que não querem saber de buscar a Deus. E aí eu pergunto, será que tem jeito? Eu volto a perguntar, será que tem jeito? Será que nós não estamos nos conformando com a situação? Eu digo que nós estamos nos conformando com a situação porque tem muitas coisas que antes era um absurdo, que antes era assim, tão chocante, e que hoje pra gente já é uma coisa normal, né? Já é assim, a gente já vê com os olhos da normalidade. A gente vê as pessoas no mundo das drogas e a gente meio que já vê isso como uma coisa normal. Você encontra um mendigo na rua, aqui, graças a Deus, a gente não tem, né? Pelo menos eu nunca vi. Mas lá em São Paulo, eu trabalhei muitos anos ali na Praça da Sé. E eu lembro que logo que eu comecei a trabalhar ali, gente, eu ficava chocada de descer do metrô, sair do metrô dali e entrar na Praça da Sé de manhã, ver aquele monte de homens, mulheres, crianças deitados ali, passar a noite ali, deitados ali, dormindo ao relento, no chão. Nossa, isso me doía, sabe? Me doía. Cada vez que eu passava ali, que eu passava todos os dias, né? Porque eu trabalhava ali, eu passava ali, eu chegava no escritório com o coração apertado, sabe? Triste de ver aquela situação. Com o passar do tempo, aquilo já não foi me incomodando mais. Com o passar do tempo, eu passava por ali já meio que desviando daquele povo. E aquilo já não me afetava mais. Por isso que eu falo, será que a gente não está acostumando com a situação? Será que as coisas não estão ficando normais para a gente? Coisas que antes fazia com que a gente sofresse, fazia com que a gente orasse para Deus mudar a situação. Será que hoje em dia a gente já acha que é normal e já não ora mais por aquilo, já não se incomoda mais por aquilo, né? Será que a gente consegue notar que Deus tem o poder de ficar à frente de todos os problemas? Que Deus tem o poder de mudar todas as situações? Se a gente pedir, se a gente entregar, Ele tem o controle de tudo. Ele tem o controle das nossas vidas. Ele tem o controle da situação. Não se deixe abater. Não se conforme com as migalhas que caem da mesa. Devemos erguer a cabeça. A gente não pode desistir. Temos que enfrentar com a ajuda de Deus. Enfrentar pedindo misericórdia para o Senhor. Enfrentar pedindo para que Deus nos oriente o que nós devemos fazer. Eu não posso desistir se o desemprego afeta a minha casa. Eu não posso desistir se uma doença afeta a minha família ou alguém da minha família. Eu não posso desistir se o meu esposo e os meus filhos estão longe do Senhor. Não, eu não desisto. Eu tenho que orar,
entregar para o Senhor e confiar. Eu não posso desistir porque o Senhor tem promessas para nós. Assim como o Senhor tinha promessas para Raabe, o Senhor tem promessas para nós. Eu creio nisso, amém? Não, eu não desisto. Eu tenho que orar e entregar para o Senhor e confiar. Raabe foi orientada pelos espias a colocar um cordão vermelho na janela para que ela e todos os que estivessem dentro da casa fossem salvos. Ela confiou, ela acreditou no que eles falaram e ela confiou e não desistiu. Porque se ela não tivesse confiado, se ela não tivesse acreditado neles, ela não colocaria. Porque se você for pensar, até esse cordão podia denunciar alguma coisa que ela fez, né? Então, ela colocou o cordão lá, porque eles prometeram para ela que se o cordão estivesse na janela e quem estivesse se o cordão estivesse na janela, todos que estivessem dentro da casa dela seriam poupados. Todos. Então, quem ela queria salvar, ela tinha que levar para dentro da casa dela. E eles falaram que eles se viam livres da promessa se o cordão não estivesse na janela. Ou se alguém da família dela não estivesse dentro da casa. Aí eles estariam livres da promessa que fez para ela. Mas se todos estivessem na casa, se o cordão estivesse na janela, eles seriam poupados. E ela acreditou nisso. Ela confiou neles. E ela confiando, ela acreditando, ela salvou a vida dela e de toda a família dela. Para mim e para você, o Senhor tem planos, tem promessas. E eu creio nas promessas do Senhor. Então, a gente tem que deixar Deus tomar frente da nossa vida, da nossa situação. A gente tem que pedir para Deus, para que Ele deixe a gente enxergar o que Ele tem para nós lá na frente. Porque muitas vezes a gente acaba achando que não tem jeito. A gente acaba vendo a coisa com os olhos humanos e realmente achando que não tem jeito, né? Então, a gente tem que entregar, a gente tem que confiar em Deus, entregar e confiar. E pedir para Deus, para que Ele deixe a gente enxergar o que Ele tem para a gente lá na frente. Para que Ele faça com que a gente entenda o que Ele tem para a gente lá na frente. Aquilo que para mim e para você parece impossível, para Deus é possível, totalmente possível. Temos que colocar os nossos problemas nas mãos do Senhor, mas colocar e verdadeiramente confiar. Não é colocar e ficar segurando. Eu coloco, mas fico segurando. Eu não deixo totalmente na mão do Senhor, sabe? A gente entrega um problema para o Senhor e fala assim, Senhor, eu coloco isso aqui nas tuas mãos. Faça a tua vontade. Mas aí você segura a pontinha, né? Então, você fica querendo direcionar o Senhor como que ele deve fazer. Senhor, eu coloco nas tuas mãos, mas dá para o Senhor fazer assim, assim, assim? Dá para o Senhor ajeitar de tal forma? A gente não confia totalmente. A gente coloca e fica, né, meio que querendo ensinar Deus a resolver as nossas coisas, os nossos problemas. Eu tenho que colocar, entregar e confiar. Porque com certeza o Senhor só tem o que é melhor para as nossas vidas. Eu aprendi que se a gente deixar Deus usar as nossas vidas, Ele só vai fazer o que é melhor para nós. Temos que nos entregar verdadeiramente ao Senhor e deixar Ele nos usar da forma que Ele quer. Porque às vezes
aquilo que eu quero, aquilo que eu desejo, não é o melhor para mim. Ou muitas vezes, aquilo que eu quero e aquilo que eu desejo não é o que Deus quer para mim. Devemos nos colocar à disposição do Senhor e nos entregarmos a Ele, dando liberdade para que Ele nos use da forma que Ele quer. Isso é muito sério, gente. Isso é muito sério. Sabe, eu me entrego ao Senhor e eu me coloco à disposição para que Ele me use da forma que Ele quer. A gente tem que aprender a fazer isso. Não é fácil, mas a gente tem que fazer. Parece fácil? Não, não é fácil, mas a gente tem que fazer. A partir do momento que você falar, Senhor, usa minha vida como o Senhor quiser. Eu me disponho a trabalhar para o Senhor, a fazer o que for melhor para te agradar. A gente tem que aprender a fazer isso e, como já disse, não é fácil. E a partir do momento que você se entrega ao Senhor, deixando Ele fazer da sua vida o que Ele quiser, pode ter certeza que vão aparecer vários obstáculos para tentar te tirar do caminho do Senhor. Mas a gente tem que se manter firme nos pés do Senhor. A gente tem que mostrar para o inimigo que Deus é maior que ele. A gente tem que mostrar para ele que Deus é superior. Essa semana ainda eu vi uma pregação da pastora Thalita, que ela falava assim, que quando o diabo investia alguma coisa, querendo tirar ela dos caminhos do Senhor, ela falava para ele, ei, o meu Deus é o teu chefe, o meu Deus é quem manda, e você obedece. E é exatamente isso que a gente tem que falar. A gente tem que mostrar para o diabo que ele não tem poder nenhum sobre as nossas vidas. Ele não tem poder nenhum sobre as nossas famílias. Ele não tem poder nenhum sobre as nossas casas. Porque o nosso Deus é o chefe, o nosso Deus é o superior, o nosso Deus é quem manda, o nosso Deus é quem tem o controle de tudo. De tudo, e até o diabo está debaixo dos pés do Senhor. Amém? Na nossa vida, aquele eu fraco, aquele eu tímido, aquele eu medroso, ele tem que morrer. Quando a gente se entrega para o Senhor, o nosso eu tem que diminuir e o Senhor tem que crescer. Sabe aquelas frases assim? Ah, mas eu não consigo. Ou, ah, mas eu sou tímido. Ah, mas eu sou fraco. Ah, mas eu tenho medo. Esse eu tem que morrer na nossa vida. Com a ajuda do Senhor, temos que derrubar esses Jericós das nossas vidas. Quando aceitamos o chamado de Deus, Ele nos capacita. Ele nos dá suporte. Ele coloca palavras na nossa boca. Ele nos dá sabedoria para que a gente faça a obra dele da melhor forma possível. Tem uma frase que diz assim: trabalhe para o Senhor e Ele trabalhará para vocês. E isso é verdade. Para Raabe, estava tudo perdido. Porque ela morava em Jericó, ela era prostituta, quer dizer, já não era vista com bons olhos. Ela morava em Jericó, Jericó seria invadida pelo povo de Israel e todos seriam mortos. Todos, Jericó seria destruída. Então, para Raabe, aos olhos humanos, estava tudo perdido. Mas Deus colocou os espias na casa dela para salvá-la, para salvar Raabe e para salvar a sua família. O muro de Jericó foi derrubado. A cidade foi tomada, mas Raabe estava protegida,
pois ela ajudou os espiões e eles, consequentemente, ajudaram ela. Quando nos entregamos ao Senhor, Ele faz a mesma coisa com a gente. Ele não deixa nós entrarmos em desespero. Ele não deixa nós nos sentirmos abatidos ou derrotados. Ele nos dá força, Ele nos dá vitória, Ele nos orienta o caminho em que devemos tomar. Eu creio que Deus tem um plano para cada um de nós. Eu creio que Ele escreveu a nossa história. Eu creio que Deus tem um plano para a minha família e para a sua família também. Por isso, eu entreguei verdadeiramente a minha família para o Senhor, pois eu creio que Ele tem um plano e esse plano é muito bom. Assim, eu estou em paz. Irmãos, eu estou em paz. A partir do momento que eu entreguei a minha família para o Senhor, porque antes eu ficava meio que, querendo ajudar a Deus a cuidar da minha família. E eu ficava dando palpites, eu ficava falando para o Senhor, e se acontecer isso, e se o Senhor fizer isso, entregava para Deus, mas ficava segurando aqui na ponta. E a partir do momento que eu entreguei a minha família para o Senhor, eu entreguei os meus filhos, eu entreguei o meu esposo. Eu não sei quais são os planos que Deus tem para eles, mas eu creio que são bons. Então, eu fiquei em paz. Eu não sofro mais. Você tem que crer, porque aos olhos humanos, a gente já faz o julgamento dizendo que esse não tem jeito, esse tá perdido. Esse aí vai para o inferno. A gente já faz o julgamento e muitas vezes a gente já condena a pessoa, né? Mas para Deus nada é difícil, para Deus nada é impossível. O que for da vontade dele, ele faz. E se não for da vontade dele, ele nos dá entendimento, ele nos dá consolo e principalmente ele nos dá paz. Uma paz que excede todo o entendimento que somente Ele pode nos dar. Em Efésios 3:20 está escrito: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Então, por que ficar preocupado ou infeliz? Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós pedimos ou do que nós pensamos. Quando a gente está pensando em alguma coisa, Ele já sabe. Ele tem o poder para fazer o que quiser nas nossas vidas. Então, meus amados, pensa numa coisa. Você está com medo? Ore. Você está preocupado? Ore. Você está pensando como será o amanhã? Ore. Você está desesperado? Não fique. Ore. E para quem sabe de pessoas que estão passando por essas situações, ore por ela também. Em Tiago 5,16 diz assim: portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e façam oração uns pelos outros para que vocês sejam curados. A oração de uma pessoa obediente a Deus tem muito poder. Então, irmãos, vamos usar o que nós temos de melhor, vamos usar o que Deus nos deu, que é a liberdade de falar com Ele, a liberdade de chegar a Ele diretamente.
Vamos fazer isso, vamos orar por nós, vamos orar pelas nossas famílias, vamos orar pelos nossos vizinhos, vamos orar pelos nossos amigos. Eu lembro que o pastor Márcio uma vez pregou aqui falando que parece que ele se dispôs a orar pelo rapaz da padaria, pelo rapaz do açougue. É isso que a gente tem que fazer. A gente tem que orar. A gente tem que orar uns pelos outros, porque a oração do justo, a oração de uma pessoa obediente, tem muito poder, E Deus ouve, com certeza Deus ouve. No Salmos 35 diz assim: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Então, muitas vezes a gente tá abatido, a gente está sem força até. Porque tem determinadas coisas que acontecem com a gente que a gente não tem nem força para orar. É por isso que a gente tem que ter um irmão, um amigo que ore com a gente, que ore pela gente, né? Mas a gente orando, a gente buscando a Deus, é bem isso que está na Bíblia mesmo. O choro pode durar a noite inteira, mas ao amanhecer, Deus nos dá a alegria de viver, Deus nos dá força, Deus nos levanta, né? Hoje você pode estar triste, abalada, mas com certeza o seu amanhã será diferente, pois o Senhor já está preparando um novo amanhecer para nós. Comece a fortalecer a tua fé, comece a orar e não desista, pois o Espírito de Deus vai interceder por você. Então, irmãos, lá no começo, quando eu perguntei, será que tem jeito? Sim, tem jeito. Tem jeito porque nós temos um Deus poderoso, nós temos um Deus que tudo é possível para Ele. E o Espírito Santo intercede por nós. O Espírito Santo, aquilo que às vezes nós não conseguimos falar com Deus, o Espírito Santo interpreta para nós. Deus é poderoso para dar infinitamente mais do que nós precisamos. Nós vamos conquistar a chave da vitória, em nome de Jesus. Tem uma frase que eu li que diz assim: nem sempre Deus chega no momento em que a gente quer, mas Ele nunca chega atrasado. Não é lindo isso? Nem sempre as coisas acontecem no momento em que eu quero, mas sim no momento de Deus. E o momento de Deus é sempre perfeito, é o momento certo, sempre. Para finalizar, eu quero deixar aqui mais alguns versículos, né? Na verdade, mais 5 versículos, que está lá em Lamentações 3, de 21 a 25. Quero trazer à memória o que pode me dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Portanto, esperarei nele. O Senhor é bom para os que o esperam nele, para aqueles que o buscam. Amém, irmãos? O Senhor é bom. O Senhor é muito bom. Vamos trazer à nossa memória o que nos dá esperança. A misericórdia do Senhor que se renova todas as manhãs. Irmãos, que possamos entregar todos os nossos problemas, todas as nossas aflições, todas as nossas angústias, entregar nossas famílias, nossos filhos, nossos cônjuges nas mãos do Senhor. E pode ter certeza, pode confiar que Ele vai fazer o melhor para as nossas vidas. Porque para Deus nada é impossível. E pode ficar sossegado que tem jeito sim. Eu creio que tem jeito.
Que Deus abençoe cada um de vocês. Que Ele esteja trabalhando em cada vida, cada família, em cada problema cada problema que a gente tem. Que o Espírito Santo de Deus esteja confortando, consolando e orientando o caminho em que a gente deva andar. Deus abençoe.